a minha programação dê certo e nesses quatro quinta-feira a gente possa ver tudo que a gente tem que ver com relação a esse tema. Restaurando a nossa identidade, ou identidades restauradas. Quem achou, diga amém. Amém. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Queridos, esse assunto que nós vamos estar falando esses dias, ele é de extrema urgência para a nossa geração, irmãos. Para os tempos que nós estamos vivendo hoje, para a geração que nós estamos hoje, a qual nós fazemos parte, né? Porque, irmãos, nunca houve um tempo tão assim problemático que nós estamos vivendo, de pessoas tão confusas, de estarem tão confusas acerca de saber quem verdadeiramente são. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que tudo é relativo, né? Não tem mais valores absolutos. Aquilo que até um dia desse eram valores para nós absolutos, hoje está tudo relativizado. E com isso, irmãos, tem trazido também para dentro das pessoas essa confusão. As pessoas já não sabem mais quem são, né, em alguns aspectos, né? Nós vemos tempos em que os adultos, eles são infantilizados. Eu não estou generalizando, estou dizendo que hoje a gente vê muito, né? Filhos que crescem e muitas das vezes não amadurecem. Nós estamos vivendo tempos também, irmãos, de confusão sexual, onde também nessa área há muita promiscuidade e há também, irmãos, muita imoralidade, né? Com a questão do homossexualismo também. E tudo isso com a questão da ideologia de gêneros invadindo as escolas. E isso vai tirando a identidade das pessoas. As pessoas não sabem mais quem são. As pessoas que vivem no mundo como um todo, né? E aí, irmãos, esses comportamentos que estão cada vez mais comuns na sociedade, nas redes sociais, nas televisões, isso a gente vê cada vez mais, né? E a gente vê ainda, irmãos, nessa geração, um grande número de pessoas sendo assoladas nas suas emoções. Pessoas com diversos problemas emocionais, inseguranças emocionais, né? E aí, irmãos, não tem aquela mais convicção da sua identidade. E isso tem chegado dentro da igreja. Porque a igreja também é um reflexo da sociedade, irmãos. Nós não somos independentes da sociedade que nós vivemos, porque nós também participamos daquilo que a sociedade participa, dos valores. Não participamos aceitando, mas vemos, ouvimos, né? E isso entra nos nossos lares também. Entra nos nossos lares. Mesmo que a gente vigie muito, mas entra, a gente escuta. Liga o jornal, vê, liga o jornal, ouve, e a gente vai, querendo ou não, de alguma maneira,
isso vai entrando em nós. E também afeta a igreja, irmãos, porque a igreja também, irmãos, tem absorvido muitos valores que descaracterizam quem verdadeiramente é Jesus Cristo e quem nós somos como cristãos. São tantas ideologias e tantas filosofias e tantas teologias expostas, e muitas delas de pensamentos humanos que viram como se fossem lei de Deus, e vai mexendo com o povo de Deus, irmãos. E aí as pessoas às vezes, irmãos, entram nessa confusão emocional, já sem saber verdadeiramente quem são. E aí, queridos e amados irmãos, quando o Senhor colocou isso no meu coração, justamente para isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas hoje abaladas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Já está dando um pouquinho de interferência aí, né? Né? E nós, queridos, da igreja do Senhor, glórias a Deus, amém, glórias a Deus, aí, deu certo. E nós também, irmãos, como cristãos, nós fomos também formados dentro de uma mentalidade religiosa, que muitas das vezes nada tem a ver com o Evangelho de Jesus, né? A gente sabe, irmãos, que a igreja também vai evoluindo na sociedade no sentido de alguns princípios da palavra a gente não pode negociar, mas agora a forma de apresentar esses princípios muitas das vezes vão evoluindo na sociedade. Quer ver um exemplo? Aqui, ó. Bateria. Década de 60 e 70 nas igrejas era proibido, porque isso aqui era coisa do cão, é coisa de roqueiro, guitarra também, nem pensar. Mas hoje, na década de 30, 40, todos os homens usavam chapéu, irmão. Usavam chapéu, né? Chegavam nas igrejas, tinha que tirar os chapéus, era uma marca de respeito que honra hoje. Então evoluíram as coisas, evoluíram. Agora os princípios da palavra de Deus, não. Agora a forma de apresentar o louvor de hoje, tem bateria, tem livros. A gente hoje vê que isso aí não tem nada a ver com santidade, porque santidade está em nós, não nas coisas externas, amém? Muitas vezes nós, na religiosidade, na falta do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, por exemplo, estar como eu estou aqui hoje é inaceitável para um pregador. Como assim, pastor? Porque o pastor não está de paletó nem gravata, não pode pregar. E por que, irmãos, que as igrejas evangélicas no Brasil, por muitos anos, os pastores tinham que estar de paletó e gravata? Muito simples, irmãos. Porque o Daniel Berg e os Guneville, os fundadores da Assembleia de Deus, quando vieram para o Brasil, eles eram suecos, vieram para um lugar frio, usavam paletó, depois foram para os Estados Unidos também e vieram para cá. E de acordo com o que eles andavam, com as suas vestimentas de onde eles vieram, as pessoas foram acompanhando o pastor, foram se espelhando no pastor. E todo mundo começou a usar paletó e gravata, porque os pastores sempre usaram paletó e gravata porque vieram de um lugar frio. Aí você vai para o Piauí, um lugar torrando, sol quente. Aí o pastor tem que usar paletó e gravata. Por quê? Não, porque ficou como sinal de respeito do pastor, de santidade, mas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Senão a gente está usando aqui vestidos, como Jesus usou. Posso ouvir um amém, igreja? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? É isso que eu estou querendo falar para vocês, irmãos. Então tem muitas coisas que nós absorvemos e muitas coisas que traz confusão nas nossas vidas, né? E aí a igreja às vezes vai de um extremo para outro. Isso mexe também com as nossas vidas, né? E a palavra de Deus diz,
irmão, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Essa nova criatura, a palavra de Deus diz, que ela é moldada pelo Espírito de Deus através do lavar da sua palavra. Somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, nos confronta, nos molda, e nós vamos sendo moldados. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses que todo o nosso corpo, alma e espírito tem que estarem preparados para a vinda do Senhor. Então, a gente, queridos e amados irmãos, tem que estar preparado no corpo, na alma e no espírito. E é uma outra coisa que ao longo do tempo a gente foi esquecendo. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. O nosso espírito que era morto reviveu. Nós começamos a ter um entendimento e a ligação com Deus. Nós começamos a ter um entendimento que há um ser que governa nossas vidas. Mas aí a nossa alma, que é o fiel da balança, ela vai ter que ser restaurada. E isso não é assim. Não é assim. A alma é onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas lembranças. É na alma. E o que acontece? Muitas das coisas do passado que deixaram marcas negativas têm que ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos sendo restaurados. Amém, irmãos? E aí a nossa alma, o nosso espírito está vivo, o Espírito Santo de Deus está em nós. Mas de acordo com o que a nossa alma pede para as coisas do Espírito, ou para as coisas da carne, é que a nossa alma vai ser moldada. E aí nós temos que se render para as coisas do Espírito, para serem moldados. Porque se tendemos para as coisas da carne, aquele velho homem, a velha natureza que está em nós, ela pode querer voltar. E aí, irmãos, não é que a igreja hoje, e algum tempo atrás, não compreende isso. Diz o seguinte: não, mas isso não, nós somos crentes, somos lavados pelo sangue de Jesus, temos a vida eterna. Amém, amém? Temos ou não temos? É mentira ou verdade? É verdade, irmão. Mas nós temos que cuidar da nossa alma também, do nosso ser. E aí as pessoas dizem: não, mas isso aí é doutrina centrada no homem. A gente tem que glorificar só a Deus, aquela santidade. E aí eu posso pegar um bocado de texto da palavra de Deus e estudar com você. Eu passo o dia todo me mostrando apóstolo Paulo, Elias, Timóteo, aquele outro que era muito, que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo, que era o nome daquele discípulo. E aí são todos homens de Deus, são mulheres de Deus, que passam lutas na alma e não deixam de ser filhos de Deus, irmãos. Não deixam de ser servos de Deus, passam lutas de enfermidade, passam lutas de medo, passam lutas de insegurança, passam lutas. Por quê? Porque são seres humanos. E as pessoas hoje, com esse evangelho de autoexaltação, querem tirar a humanidade das pessoas, querem fazer as pessoas de anjos. E tem mais, tem uma teologia do inferno aí, essa de calvinista, que um bocado de gente que quer se colocar numa posição: não, eu estou salvo uma vez, salvo para sempre, e eu sou aquele escolhido do Senhor. E quem é mais santo que ele? Isso tudo traz confusão para dentro da igreja e vai tirando a identidade das pessoas, irmãos, de quem nós somos em Cristo. Em vez de agregar, em vez de fortalecer, traz confusão, abaixa o mundo aí fora com tudo que eu falei aqui.
E nós vamos ver aqui hoje algumas coisas. Quando a gente vê o livro de Efésios, no capítulo 6, abra aí bem rapidinho, eu não vou ler não, eu vou só mostrar aqui rapidamente para vocês. Abra aí. Para os seres super espirituais. Vejam bem. Quando começa o capítulo 6, eu vou aqui rapidamente. Paulo vai falar dos relacionamentos dos filhos com os pais. Paulo vai falar o quê? Do relacionamento dos pais com os filhos. Paulo vai falar do relacionamento dos servos com seus senhores. Paulo vai falando aqui ainda dos senhores para com os servos. Até no meio do capítulo 6 de Efésios, Paulo fala de relacionamento, de vivência, de experiência, de troca de conhecimento de um para com o outro. Aí a partir do meio do capítulo 6, do versículo 10, aí Paulo começa a falar das coisas espirituais. Aí Paulo começa a falar da armadura espiritual. Aí Paulo começa a falar da nossa guerra contra demônios, principados, potestades. O que eu estou querendo mostrar para meus irmãos? Que a gente vive nessa vida, a gente tem que cuidar das coisas dessas vidas, de relacionamento, de alma, de termos a apatia com os irmãos, de cuidarmos de nós. Isso não exclui a gente cuidar também das coisas espirituais, das guerras espirituais, dos demônios que influem nos relacionamentos pessoais. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Porque a santidade hoje, que muitas vezes quer demonstrar, é como se a gente nessa terra aqui, a gente não pudesse rir, a gente não pudesse conversar com o irmão, brincar com o irmão, que isso é falta de santidade. A gente não pode ir para uma praia, a gente não pode participar ali do momento de cozinha. Não, irmãos, não. Isso é uma falsa santidade. E isso aí mexe com a cabeça das pessoas. As pessoas deixam de ser escravos do diabo e passam a ser escravos da opinião dos outros, que não é a vontade de Deus, que nós vamos ver aqui. Aqui, irmãos, nesse seminário, aqui eu estou separando um bocado de texto de alguns momentos do apóstolo Paulo que ele passou, mas eu não vou passar para os irmãos não, porque senão vai ficar muito longo e eu estou vendo aqui que a hora está muito avançada. Mas eu quero que vocês entendam, irmãos, que nós somos livres nesse mundo. Sabe o que foi que Jesus disse de nós, irmãos? Que nós somos a luz do mundo. Olha, posso ouvir glória a Deus aí? Nós somos a luz do mundo, irmãos. E sabe o que Jesus disse de nós? Que a luz, ela não pode estar escondida não, ela tem que estar brilhando. Amém? Nós temos que brilhar para que as pessoas aí no mundo vejam o nosso brilho e glorifiquem ao Senhor. Ah, pastor, mas o pastor não pode, porque a glória é de Deus. É claro que é de Deus. Ninguém rouba a glória de Deus, meu irmão. Quem é que rouba a glória de Deus? Ninguém, irmão. Está dizendo que a gente tem que andar livres, felizes, iluminando. As pessoas veem em nós o brilho de Cristo. E aí a glória vai ser do Senhor, através da nossa glória. É isso que Jesus ensinou, não sou eu. Que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. O Senhor Jesus ensinou. Um médico. E aí, irmãos, às vezes a gente fica vendo Deus como um carrasco que está sempre disposto a nos punir e a nos pegar, levar para o inferno qualquer coisinha. E o nosso Deus não é assim. Você se lembra da parábola dos talentos? Mateus 5? 3 servos, ele entregou os talentos. Um saiu, negociou, o outro saiu, negociou, o outro negociou por quê? Não, Senhor, porque eu sei que o Senhor é rigoroso, e se eu fosse negociar e não achasse aquilo que o Senhor ia querer, o Senhor ia me punir. Aí o Senhor disse:
mas agora eu vou lhe punir, porque eu lhe dei talento para você usar, para você multiplicar. Você com essa desculpa, porque Deus é terrível, e a gente tem isso na mente, irmãos. A gente tem isso na mente. Deus deu talento a cada um de nós, e a gente fica às vezes ocultando isso, porque pensa que Deus Ele quer sempre nos... Nós temos princípios a seguir, irmãos. É verdade, não estou negando os princípios, não, nem os princípios de Jesus, não. O que eu estou aqui contestando são cargas, assim como os fariseus estavam sobre os homens. Hoje muitas pessoas querem colocar cargas que Jesus não colocou. Vamos ver aqui, irmão. Para começar aqui, irmão, isso foi só a introdução, nós vamos ver aqui alguns complexos que deformam nossa identidade. Por que se cria esses complexos? Devido ao passado, algumas cicatrizes que ficaram, e isso a gente tem que pedir a Deus e lutar contra esses complexos, pedir a transformação, né? Lutar por isso, e Deus, com a sua imensa graça, Ele opera nas nossas vidas, Ele arranca isso de nós. E também, irmãos, nós vamos ver esses complexos que eles deformam a nossa identidade de cristão, e nós vamos ver como a gente buscar aqui superar esses complexos que muitas pessoas ainda têm hoje, né? E nós vamos ver também, irmãos, na próxima semana, a nossa autoimagem, porque muitas pessoas receberam Jesus, têm uma nova vida em Cristo Jesus, mas tem uma autoimagem, irmãos, como se fosse alguém que não tivesse uma esperança de vida eterna, uma alegria no coração daqueles que receberam o Espírito Santo de Deus e daqueles que um dia vão morar no céu, irmão. A gente tem que ter uma vida feliz. E aí tem pessoas que vivem, irmãos, como se estivesse caminhando para o inferno. Você é uma nova criatura. Você recebeu Jesus. Amém? E aí nós vamos ver essa questão da autoimagem, né? Nós vamos ver ainda mais na frente, irmãos, em que Cristo nós não somos e não precisamos mais viver com medos, com limitações de escravos, né? Como eu falei agora, mas a gente tem que viver como filho de Deus e não como escravos. Da escravidão nós saímos, irmãos. Nós éramos escravos do diabo. De lá nós nos libertamos, o Senhor nos libertou. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. E aí, irmãos, por último nós vamos ver como nos tornar pessoas plenas, completas, desfrutando da paz de Deus. Aí na última quinta-feira nós vamos ver isso. Tá certo? Eu espero que dê para a gente ver tudo isso. Pois bem, irmãos, vamos ver agora como superar os complexos que deformam a nossa identidade de cristão, tá bom? Eu faço uma pergunta para você esta noite. Eu vou focar aqui em dois complexos somente, tá bom? O que leva uma pessoa a pensar que é melhor do que os outros, irmãos? O que leva uma pessoa a querer se colocar em um patamar superior aos outros? Eu faço ainda uma outra pergunta. O que leva uma pessoa a pensar que é inferior aos outros? Ou pensar que ela tem que se colocar no patamar inferior aos outros? Como eu falei, sempre, né, tem extremos, né? E como esse pensamento, ou de se achar superior, ou de se achar inferior, pode afetar as nossas vidas, pode afetar o relacionamento na igreja. Como isso, irmãos, aparece em nós esse comportamento? Qual é a origem? É por causa da sociedade? É uma origem social? É uma origem comportamental, genética, né? E nós vamos ver também como eu vou identificar se eu me acho superior aos meus irmãos ou se eu me acho inferior aos meus irmãos. Porque isso deforma a nossa identidade cristã, irmãos. E nós vamos ver lá na frente o exemplo de Jesus Cristo, que Jesus nem se achava superior, nem se achava inferior, e nós vamos ver por quê. Tá certo? Nós vamos aprender com Jesus, né?
Então, irmãos, seja qual deles for, eles são deformadores da nossa identidade. Porque um servo de Deus, um filho de Deus, ele não pode querer ser superior aos outros, irmãos. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz, irmãos, nos ensina que nós somos novas criaturas e o nosso padrão de posicionamento não é de acordo com o padrão do mundo. O padrão do mundo é diferente do padrão de Cristo. Né? E nós também não somos inferiores, irmãos. Porque também é uma deformação que por muitos anos colocaram na cabeça dos crentes, que crente ele tem que ser aquele coitadinho, aquele injustiçado, aquele sempre perseguido, aquele sempre que não tem direito a nada, porque a luta é essa, é luta, irmãos, é verdade. É verdade, nós passamos luta nesse mundo. Mas não obrigatoriamente a gente tem que se colocar sempre dessa maneira. E nós vamos ver também por quê. Eu estou só fazendo aqui uma introdução. Né? E aí, esses padrões, esses complexos, eles impedem da gente crescer para quem verdadeiramente nós somos em Jesus Cristo. Que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí, esses padrões, irmãos, nos aprisionam. Nos aprisionam. Eles têm o poder de travar a nossa vida, de impedir da gente ser feliz, de impedir da gente ter a paz de Cristo em nossas vidas. Nós vamos já ver aqui, nos impede da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Nós somos travados com essas coisas, irmãos. E nós vamos, durante esses estudos, estar vendo tudo isso, né? E a maioria desses complexos, irmãos, a maioria das vezes, esses complexos, eles surgem, irmãos, a partir de experiências traumáticas ou dolorosas que nós tivemos no passado. Muitas pessoas ainda trazem complexos da infância, irmãos. Muitas pessoas carregam complexos da infância, lá da maneira como foi tratado na infância. Eu já dei meu testemunho aqui para os amados irmãos, que para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que eu não tenho esse complexo na minha vida, mas eu era para ser uma pessoa altamente complexada pela forma que eu fui tratado na minha infância e adolescência. Os irmãos sabem muito bem, né, irmão? Eu fui criado como quem cria jumento. Eu levava surra, ixi, rapaz. O pastor levava surra tremenda dele, era de fio de ferro de engomar, ai meu Deus, com dó, de corda. Isso era fichinho para mim. Era de pau, de estaca, de vara de cerca. Pegava uma vara aqui da cerca, tirava e pá, quebrava a vara todinha e saía chutando, por aí vai. Era assim que eu fui criado. Irmão, sabia não? Alguns sabiam, né? Dessa maneira, murro nos olhos, ficava um bolhão roxo, 2 olhos. Uma vez a minha tia chegou lá de Iguatu, logo após eu ter levado uma surra dessa, os 2 olhos roxos, eu tinha uns 13 anos lá. As minhas costas pareciam aquele filme do Mel Gibson, do Jesus Cristo, tudo cheio de marca aqui. Aí minha mãe, Terezinha, tua irmã está aí, veio sem avisar. Pega o Flávio, bota ele lá dentro do banheiro. Ainda bem que ela tinha que ir para o banheiro. Passei 40 minutos lá dentro, na visita dela. Trancado. Naquele tempo não tinha negócio de, como é hoje, negócio da conceito tutelar, né? Era dessa maneira, irmão. E vocês acham que eu odeio meu pai? Eu amo meu pai. Para a glória de Deus. Eu sei que ele tinha complexos, porque ele foi criado assim. O pai dele morreu, ele com 7 anos, foi ser criado por um cunhado dele, né? Ele era um menino, a irmã mais velha dele, pastor, a irmã mais velha dele casou com um cabra grosso, lá do meio dos interiores. E meu pai foi criado assim, apanhando de caminho de jumento, tirava aquele caminho de jumento, 7 anos. O cara obrigando ele a capinar não sei quantos hectares de terra, um menino de 7 anos, né? Hoje
mesma maneira, os complexos. Os irmãos estão compreendendo? Complexo lá dos 7 anos da vida dele. E muitas pessoas, irmão, têm complexos ainda que foram traumatizadas, foram abusadas sexualmente, carregam isso dentro de si. Carregam isso dentro de si, né? As pessoas adquirem esses complexos, irmãos. Também, muitas pessoas têm complexos por causa da forma física. Porque eu sou mais gordinho, porque eu tenho um nariz um pouquinho mais avantajado. Tem gente que tem o nariz um pouquinho mais avantajado, né? Você sabe que na fila do céu, na hora de informar lá, foi botar o nariz, ele entrou na fila 2, 3 vezes, né? Aí Deus era só. Aí quando foi ver, eu já estava repetindo, o nariz já estava um pouquinho. E aí, irmãos, as pessoas ficam complexadas, ficam carregando esses complexos, irmãos, dentro de si, né? Olha, com o corpo, com a altura, né? E aí, irmãos, como eu falei, também muitos complexos de traumas, né? Na alma, situações de abuso, situação de abuso sexual. Muitas das pessoas que, infelizmente, buscam o caminho do homossexualismo hoje é porque foram abusadas na infância, né? Tem estudos que comprovam isso. E aí as pessoas, irmãos, carregam essas marcas dentro de si, né? E outros, irmãos, sabe que tem complexado pela sua condição social? Condição social. Porque eu sou pobre, não porque eu não consigo comprar isso. E fica complexado, irmãos. Mas nós que somos filhos de Deus, irmãos, nós temos uma outra mentalidade, irmãos. Amém? E nós vamos ver tudo isso, irmãos. E nós vamos ver aqui, irmãos, que tudo isso leva uma pessoa a se colocar numa posição de complexo de superioridade ou de inferioridade. E aí, como a gente cura isso, irmão? Como tratar isso, né? Como restaurar isso? Vamos aí, o versículo 1 de Romanos 12. Versículo 2, Viviane. E não sedes, vamos ler aí, irmãos. E não sedes. Muito bem, vamos começar de novo, que só o Douglas leu, né? Irmão, eu vou pedir aqui, quantos estão aqui que querem cooperar com o irmão? Vamos ajudar o Douglas nesta música, né? Amém? Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3. Não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Amém? Agradeço aos seus irmãos, Douglas. Irmãos, e não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. O que é ser conformado com o mundo, irmãos? É tomar a forma do mundo. É você conformar a areia na lata de sardinha. Você pega a areia, bate, vira, ela vai ficar a forma da lata de sardinha. Ela se conformou à lata de sardinha, tomou a forma de uma lata de sardinha. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, para a gente não se conformar com este mundo. Porque tudo isso que eu falei aqui é padrão do mundo. É padrão do mundo. Porque a gente vê na televisão as modelos cada qual mais magra, aí eu olho para mim, aí não me conformo. É padrão do mundo, irmão. Aí tem um bocado de gente aí morrendo para pegar aquele padrão. Porque meu vizinho agora comprou um carro do último tipo e eu não posso. Aí fica. Isso é padrão do mundo, irmãos.
não é o padrão, a nossa identidade de filho de Deus. Não podemos nos conformar, né? Não podemos ser conformados com esse mundo. Ele está dizendo que nós não podemos tomar a forma do mundo, nós precisamos nos adequar, não precisamos nos adequar ao padrão desse mundo. Porque o mundo aí fora, ele vive de disputas, irmãos. É uma guerra aí fora. Não é o caso da igreja do Senhor. Aqui a gente só tem que guerrear por uma coisa, para ir para o céu. Aqui a gente só tem que guerrear por uma coisa, contra as forças do mal. Aqui a gente só tem que guerrear por uma coisa, irmão. É para ficar firme na presença do Senhor. Guerrear pelos padrões que o mundo quer incutir na nossa vida, na nossa identidade de cristão. Não. Eu não estou dizendo que a gente não pode almejar coisas grandes. Isso todo ser humano deve almejar. Nós. Porque quando nós estivermos vivos, irmão, nós temos sonhos, desejos. É verdade. Mas isso não quer dizer que a gente vai se frustrar. Ou ficar com raiva, ou pegar o padrão do mundo. Não, por quê? Porque a gente sabe que a gente já tem a maior riqueza, irmão. Aquilo que nós já temos em Deus, que é a salvação eterna, já é a maior riqueza. Aquilo que o Senhor nos acrescentar é que é bênção e nós vamos louvar a Ele. Amém? Você, meu querido e amado irmão e minha irmã, você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é um filho, uma filha de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Você não é melhor do que ninguém por causa da sua cor, por causa dos quilos que você tem, ou da sua condição financeira. Você não é pior ou melhor do que ninguém. Não, de maneira nenhuma. Ou você não é melhor ou pior do que ninguém porque não está andando com a última moda. Também não. Posso ouvir um amém? Amém. Procurar se adequar a esses valores, irmãos, é tentar se conformar, ter a mesma forma desse mundo. Tem gente que está triste porque não tem o último arroto aí da moda. Não, irmão, isso é padrão do mundo. De maneira nenhuma. E na verdade, irmãos, nós não precisamos ser conformados, nós temos que ser o quê? Transformados. Eu e você precisamos ser transformados. E ser transformado é passar pelo processo da metamorfose. O que é isso, irmão? É uma transformação. Você sabe que quando a lagarta, ela fica lá, né, naquele casulozinho, ela é uma lagarta. Depois ela vira o quê? Uma linda borboleta. Isso é transformação. E é isso que eu e você estamos passando e que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nossas vidas. Essa transformação. Ser transformado é assumir a nossa forma final e máxima. Qual é a nossa forma final e máxima, irmãos? Qual é? É sermos semelhantes a Cristo, amém? É esse o nosso objetivo. Nós estamos nos transformando para ser semelhante a Cristo, não igual, porque ninguém é igual a Cristo, semelhante. Esse é o nosso objetivo como filhos de Deus, a cada dia buscar, caminhar para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É a transformação que todos nós temos que passar. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, irmão, chega de a gente usar o mundo como padrão nosso, irmãos. De maneira nenhuma. Nosso padrão é Cristo. Amém? Nosso padrão é Cristo. Ele é o nosso modelo. E é o que nós vamos ver aqui esta noite e nas outras noites, né? Ele é o perfeito, é o modelo perfeito, de homem perfeito. É Cristo. E ele é o nosso padrão. A gente tem que olhar para ele. A gente tem que lutar para tomar a forma, ser transformado, para ficar semelhantes a Cristo. Porque Ele é o nosso padrão. Cristo, como um padrão, nos mostra o que é viver livre dos complexos deformadores da identidade.
complexo. Ah, mas ele era Deus. Mas nós vamos ver aqui, já já. Ele estava nesse mundo aqui, irmãos. Mas ele tinha a natureza terrena também. Nós vamos ver. Continua aí, Viviane. Romanos 12, versículo 2, a parte B. Então, irmão, nós não podemos ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Para quê? Para que a gente tem que ser transformado? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Viver debaixo do jugo dos complexos, irmão, é viver oprimido pela comparação. Tem pessoas que vivem se comparando. Viver debaixo do complexo é ser oprimido pela inveja, pela frustração. A gente tem que se livrar disso nas nossas vidas, se nós queremos ser livres e que experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável, perfeita vontade de Deus. Nós temos que nos libertar desses complexos. Viver dessa maneira, irmãos, fazer comparação, né? Quem vive fazendo comparação, irmão, nunca vai prosperar em nada. E nem nunca vai se sentir feliz. Ah, mas eu vejo na televisão aquele pastor, a igreja cheia, na Sinfonia, quantas cadeiras desocupadas. Aquele pastor tem 200 mil membros. Glórias a Deus, irmãos. Mas eu vou me comparar por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite, meus amados irmãos. O Senhor nosso Deus, Ele só fez um Paulo, Ele só fez um Moisés, Ele só fez um Timóteo, só fez um Flávio Neves, só fez um Mário Flávio, um Modelinho. Então a gente tem que ser aquilo que Deus fez, não buscar se comparar, não buscar tá querendo imitar, buscar ficar com complexo, porque fulano ali é assim, porque ciclano ali é. Não, irmão. De maneira nenhuma, irmãos. Mas, pastor, a igreja ali só tem poucos membros. E aí, meu irmão, o que tem? Você sabia que Ruth Taylor, missionário que foi desbravar a Índia, no século passado ainda, ele foi, perdeu a mulher, perdeu filhos, passou mais de 20 anos para ganhar a primeira vida para Jesus. Ah, não era homem de Deus, não? E o que tem, irmãos? Quem faz a obra é Jesus, irmão. Quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que só pregar. Não é o homem que faz nada, irmão. É o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que digo a quantidade de membros que vai ter igreja, é Jesus, porque as ovelhas são dele. É ele que traz as ovelhas para o seu aprisco. Eu tenho só que pregar, ensinar, cuidar. Não vou ficar me comparando, não vou ficar buscando coisas. Isso eu estou dizendo para a igreja. Mas na nossa vida diária a gente pode ver tudo isso, irmão. Né? Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, como a gente viver uma vida plena, irmãos. Uma vida prazerosa. E o caminho para viver uma vida plena e prazerosa, a vontade de Deus, irmãos. É viver cumprindo a vontade de Deus. O caminho é não tomar o modelo nem os padrões desse mundo. De maneira nenhuma. O sistema de valores deste mundo. De maneira nenhuma, irmão. Paulo aqui está propondo um estilo de vida transformador. Transformado ou transformador. É o que Paulo está propondo aqui para a igreja. Se a gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que ser transformado, irmãos.
Lá em Romanos 12, a parte, capítulo, versículo 3, a parte A do versículo, diz o seguinte, olha: porque pela graça que é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si além do que não convém pensar. Aqui nós vemos o primeiro complexo, né? Que ninguém pense de si além do que convém pensar. O que Paulo está dizendo aí, né? Meu querido, você que se acha superior aos outros, você que pensa de si além do que convém, Paulo está dizendo: deixe de ser metido. Em outras palavras, né? Linguagem de hoje. Deixe de ser metido. Né? E aí a gente tem que fugir desse extremo aqui, irmão, da superioridade. Que isso é padrão do mundo. Disputando, né? Isso aqui, irmãos, é sintoma de orgulho. E isso não é identidade cristã. Cristão orgulhoso não existe. Posso ouvir um amém na igreja? O orgulho, irmãos, ainda é pecado, viu? Ainda é pecado. E foi esse pecado aqui que derrubou Lúcifer, né? Lá do céu, Satanás. Porque ele tinha um orgulho tão grande que ele queria ser igual ou maior a Deus. Superioridade, complexo. Qual é o padrão do mundo aí, irmãos? É pessoa disputando títulos acadêmicos, é quem é mais inteligente do que o outro, e tudo isso tem um fundo de orgulho. Eu falei para os amados irmãos um dia desse que eu não participo mais de grupo de pastor de teologia, porque além de ver tanta baboseira, a gente vê uma disputa de ego. Tem certas salas de teologia que é uma disputa de egos. E isso não é padrão de filho de Deus. Isso não é padrão de filho de Deus. De maneira nenhuma. O orgulho de Satanás, né, foi tão deformador que transformou ele de um anjo de luz que ele é, num demônio. Já pensou? Ele caiu, ele era um anjo de luz, mas o orgulho o transformou num demônio. A gente pode ver, irmãos, em 2 Crônicas, versículo 26, conta a história do rei Uzias. O rei Uzias, Deus abençoou abundantemente. Deus deu tudo que aquele rei precisava, irmão, para ter um reinado de bênção, para ter ali um povo abençoado. Mas aí ele se ensoberbeceu, irmão. Ele começou a achar que era ele e não Deus que estava abençoando aquela nação. E aí ele começou a entrar em áreas que não era dele, porque ele achava que ele era o bambambam. E aí ele foi querer oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. E aí, irmãos, ele começou a entrar, né? Ele foi tocar no lugar sagrado, que era o lugar do sacerdote. Ele começou a entrar em áreas, irmãos, além, começou a pensar de si mesmo, além do que convém. Ele começou a pensar que ele era mais do que ele era. E aí, meus queridos e amados irmãos, ele violentou ali a sua identidade, porque ele foi chamado para ser rei e não sacerdote. E aí o Senhor pesa a mão sobre ele e ele fica leproso e é separado da comunidade até o final da sua vida, por causa do orgulho, né? É a consequência. Num sentido espiritual, a gente pegando aqui para o lado espiritual, irmão, a soberba, ela causa lepra dentro da gente. Uzias, aqui, ele já estava leproso interiormente. Deus, quando deu
deu a lei posterior a ele, permitiu, foi só a lepra que já estava dentro, porque ele já estava podre por dentro, pela soberba. Lá em Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23, temos outro relato. Bota ele ver, mas ele vai ver. Aí, rapaz, não vai dar. Bom, vou só citar ali. O rei Herodes. O rei Herodes também achava que era um rei, que dava glória a Deus, morreu também com de bicho. Ou seja, os dois exemplos que eu dou para vocês aqui são de dois reis, para que a gente possa meditar quando Deus nos coloca numa posição de destaque, irmãos. Amém ou amém? Eram reis e morreram dessa forma. Então, para a gente meditar quando Deus nos coloca numa posição de destaque, para a gente zelar. Em Provérbios 18, diz que o independente se revela contra a verdadeira sabedoria. Aquele que acha que é mais do que os outros, que é. Filipenses 2,3, Paulo exorta aos irmãos que não façam nada por vanglória. O que é vanglória, irmãos? É uma glória vã, uma glória que vai além do sentido. É uma glória vazia, é uma glória que não tem sentido, é uma glória vazia. Isso é vanglória. Devemos ter como exemplo, irmãos, os 24 anciãos de Apocalipse 4:10. Bota aí, esse aqui eu vou ler para os irmãos, e já estou encerrando essa parte da superioridade. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digna do Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade, são e foram criados. Eles pegavam as coroas, irmãos, e diziam: essas coroas é do Senhor, porque a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Eles reconheciam que era Deus, irmãos. É isso que nós devemos fazer, irmãos. É isso que nós devemos atentar. Muito bem, irmãos, vamos mais adiante. Agora vamos para o outro extremo. Vou correr um pouquinho aqui. Versículo 3, Livinha, Romanos 12, 3b. Vejam bem, irmãos. Ele diz aí: não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Ou seja, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, irmãos. A gente tem que fugir também desses extremos de inferioridade. E muitas pessoas vivem desse complexo, irmão. Muitas pessoas vivem desse complexo de achar que é inferior a todo mundo. São dois extremos. Uns podem ter esse complexo de superioridade e achar que é superior a todo mundo. E outros achar que é inferior a todo mundo, né? Por um lado, tentando fugir do complexo da soberba, né? Aí entra no complexo da inferioridade. Também não é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não estou falando aqui de humildade, estou falando de complexo. Amém? De complexo, né? Nós podemos ter uma visão de nós mesmos aquém, né, de quem nós verdadeiramente somos. Não podemos, irmão. A gente vê que no mesmo versículo, irmão, a gente pode ver, né, não convém além do que convém, mas pensar com moderação conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Nós temos essa medida de fé. E como é que eu detecto, irmãos, se eu sofro um complexo de inferioridade? Vamos lá, bem rapidinho. Primeira coisa, esse sintoma é a gente estar se comparando com os outros. Se comparando com os outros. Ah, porque fulano é desse jeito e eu sou assim. Ah, porque fulano comprou isso e eu não compro isso. Isso é um complexo de inferioridade. Não se compare a ninguém. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tem tudo o que necessita para ter uma vida feliz, porque você tem o Espírito de Deus em você. A sua identidade, ela tem que refletir dentro de você
através do Espírito de Deus, aquilo que Cristo já te deu, irmãos. Eu vou já chegar lá, não tenha dúvida. Vamos lá. Demonstração de inveja, busca por reconhecimento, preocupação excessiva com a opinião dos outros. Dois irmãos conversando ali, sabe que estão falando de mim? Sabe que estão pensando de mim? Oh meu Deus do céu, o que é que estão falando de mim? Vai dizer, estão falando de mim de novo. Isso é complexo de inferioridade, irmãos. Isso é complexo. Né? E fica preocupado com a opinião dos outros, né? Todo tempo já ficando. Ato de fugir das situações por medo de tentar. Não vou tentar não, porque pode dar certo, aí eles vão pensar de mim. Aí foge. Mania de apontar defeito nas pessoas para se proteger. Tem um completo inferior, né? Aí fica apontando defeito para os outros para tentar se esconder da sua inferioridade, do seu complexo de inferioridade. Se isola, não quer conversar com ninguém, porque não vou conversar muito não, senão as pessoas vão perceber que eu sou cheio de defeitos, cheio de falha. E quem não é? Quem não tem defeito, quem tem falha? Muitas pessoas se colocam no patamar, não se envolvem com os outros, para não cair a aura mágica da santidade, né? Não, porque os irmãos vão ver que eu gosto de brincar, os irmãos vão ver que eu tenho aquela mania, aí é melhor ficar aqui na mesa. Então vamos ver que eu não sou tão santo como a minha capa mostra. Aí se isola, conversa com ninguém, não brinca com ninguém. Mas um dia aparece, é por isso que eu sou do jeito que eu sou. Eu gosto de brincar, eu gosto de falar, não nego, não me escondo. As pessoas vão na minha casa, eu sou quem eu sou como Jesus me fez. Eu sou filho de Deus e sou feliz por isso. Quem quiser me julgar, eu não sou complexado, como eu falei para vocês. Quem quiser me apontar, quem quiser achar defeito em mim, não tem problema. Eu sirvo um Deus maravilhoso, conhece a minha vida, conhece a minha intimidade, e eu conheço esse Deus e tenho um relacionamento com Ele, e não é a opinião de ninguém que vai me roubar a alegria de servir a Jesus. Amém? Então, irmãos, as pessoas se isolam, né? Até eu falei aqui no início que no curso de teologia para pastor, eles mandam a gente não ter muita aproximação e mandam morar até longe da igreja. Para quê? Para ter essa áurea de santidade, né? Aí as pessoas, às vezes isso é ruim, porque as pessoas valorizam mais do pastor lá da televisão, que ele conhece. Eu conheço o pastor aqui, o pastor é. Mas aquele não, aquele da televisão é santo. O homem ungido, das palavras, cada palavra tem uma chama de fogo atual. Mas vá congregar com ele, meu filho, passa uma semana morando com ele, visite lá ele, ande com ele, né? Tem um pastor na internet, tem um cara que me seguiu também, homem santo, vixe, aponta igreja, aponta pastor, aponta irmão, aponta todo mundo, ele é um santo. Eu acho que aquele menino na ideia voando. Aí um dia desse, um outro pastor que a gente conhece muito bem, que não tem muita papa da língua, na televisão, disse: ei rapaz, deixa de ser fariseu, tu tomou a igreja do outro, rapaz, mostra o teu carrão, mostra a tua casa, para desenvolver. Isso é andarrão. Isso é andarrão. Então, irmãos, é melhor a gente ser quem a gente é, não com complexo, porque as pessoas vão ver meu defeito. E quem não tem defeito, irmão? Só sabe quando é que vamos deixar de ter defeito? Na glória, porque nós aí vamos receber um corpo glorificado, uma nova vida, e aí sim, não vai ter mais tristeza, dor, não vai ter mais complexo, não vai ter mais nada, irmão. Mas quando a gente está nesse mundo, a gente vai lutando dia por dia, de glória em glória, para se tornar semelhante a Jesus. E é um processo.
sentimento de incapacidade e inferioridade. Pessoa que tem completa inferioridade acha sempre que é incapaz. É sensibilidade às críticas. Ih, irmão, você não pode falar nada. Irmão, não era para você dizer, pastor, você está criticando, não sei o quê. Não aceita a sugestão, fica sensível a alguma crítica, né? É baixa autoestima. Se eu não tenho um irmão de Cristo, toda vida eu começava com ele e dizia assim, mas para mim tudo é difícil, é sempre assim. Para mim eu nunca consigo nada assim. Oh meu Deus, para mim tudo é sempre uma batalha. Sabe? Tudo é difícil. Vitimismo, né? Vitimismo. E também tem uns que complexo de inferioridade perfeccionista, viu? Perfeccionista. Tudo tem que ser. Mas são complexos escondidos de inferioridade. Aí fica querendo tudo perfeitinho para dizer que é o bambambam, mas é um complexo que ele tem. E para compensar essa inferioridade que ele sente, ele fica querendo tudo perfeitinho. E, Mário Flávio, você acabou de falar 2 milímetros para cá, está errado. Tem que ficar 2 milímetros para cá, para alinhar. Está entendendo, irmão? Amém, meu irmãos? Meu objetivo aqui, meus amados irmãos, não é deixar você para baixo, não. Tá certo? Meu objetivo aqui, com tudo isso que nós estamos fazendo, é trazer uma palavra de cura para nossas vidas. Porque, irmãos, para curar, a gente tem que mexer com a ferida. Tem que estar um metiolato. Quem já está no metiolato aí? Vem de ouvir, né? Botar um metiolato, arder. Né? Então a gente tem que mexer com algumas coisas, irmão. E algumas verdades sobre os complexos, e principalmente de inferioridade, aqui a gente tem que expor. Né? E esse complexo, irmão, irrita Deus. Complexo de inferioridade irrita Deus. Eu não vou nem pedir para ninguém mostrar, não, já estou com. Lá em Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 14, Deus chama Moisés para ir levar a mensagem a Faraó. E Moisés disse, não, mas eu não posso, porque eu tenho a língua presa, porque não sei o quê. Bom, mostra só o versículo 14 aí, Livinha. Êxodo 4, 14. Então, olha só, de tanta desculpa, eu não posso, eu tenho um pouco, não sei me expressar bem, e aí Deus falava e dava outra desculpa aí, ó. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro. Ou seja, você vai com ele, aí depois diz assim que Deus fala, eu vou colocar a palavra na boca de Arão, vou colocar a palavra em você, você vai passar para Arão, e ele vai falar com você. Mas Deus se irritou, complexo. Moisés aí estava, não, mas eu não falo direito, mas eu... Né? Aí, irmãos, vejam bem lá em Números 13:33, nós vimos aqui os 10 espias, né? Eles tiveram uma visão aqui de Deus. Deus, depois de ter aberto o mar vermelho, depois de ter sustentado eles no deserto, aí chega lá, manda os espias para estar na terra, para receber a mesa. Aí os espias vão lá ver o gigante, aí 2 somente voltaram, sabendo quem é Deus, e 10 voltaram dizendo, não, mas nós somos que nem gafanhoto para eles. A visão deles, nós somos gafanhoto. Já pensou, irmão? Pessoas que viram os milagres que Deus realizou, pessoas que andaram com o Senhor no deserto, Deus suprido. Aí, quando vê a primeira dificuldade, se coloca como um gafanhoto. O problema, irmãos, não é as pessoas achar que a gente é gafanhoto. O problema é a gente pensar, se ver como gafanhoto. E mesmo conhecendo Deus que nós conhecemos. E aí, irmãos, vejam bem, por causa disso, em vez de entrar na terra prometida, eles morreram no deserto. Deus tinha o melhor para a vida deles, mas eles escolheram se achar como gafanhoto. Como gafanhoto. Pensar aquém daquilo que Deus pensava na vida deles.
Josué e Caleb, não, Deus está conosco, foi Deus que mandou. E se tiver inimigo, nós vamos ver então. Eu creio no Senhor, eu creio no meu Deus. E essa é a postura do crente, da identidade do crente deve ter. Saber que tem luta, saber que tem gigante, dificuldade, mas não é na sua força, na força de Deus. Você está confiando, é na missão que Deus lhe deu. Amém? Aí ficar procurando desculpas para não realizar aquilo que Deus quer que você realize. Irmão, eu só peço mais 5 minutos, irmão, também. Vamos ler aí, Livinha. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E ele com a voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Deus, naquele momento, Jesus não tinha começado o ministério ainda, ele foi batizado por João Batista, e veio uma voz do céu dizer: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Os irmãos estão compreendendo aí? E quando nós falamos em identidade, irmão, nós temos que ver Jesus, porque Jesus não tinha complexo. Ele era Deus, mas era homem. Ele estava sujeito à fome e teve fome. Ele estava sujeito à sede, a cansaço, e sujeito também a ser influenciado, se ele não tivesse a determinação de vir cumprir a missão a qual ele veio cumprir. E aí, queridos e amados irmãos, nós queremos, irmão, não queremos ser conformados, nós queremos ser transformados. Amém? Conforme a imagem de Cristo. Jesus aqui, a gente vê que ele não tinha complexo de inferioridade nem de superioridade. Primeiro, não tinha inferioridade porque ele foi batizado por João Batista. Ele se deixou ser batizado. Se fosse algum pregador hoje, entendeu? Ser batizado por esse obreiro, ele não tinha complexo, ele era Deus, mas não teve complexo de vir cumprir a missão que ele veio cumprir e ser batizado por João Batista. Amém? Não tinha nenhum problema ser batizado por João Batista. Sabe por quê, irmão? Porque ele andava debaixo de uma palavra de afirmação na vida dele, e que eu e você somos filhos dele, devemos andar crendo na palavra dele. Ele andava sabendo isso aqui. Ele sabia que o pai o amava e que tinha prazer nele. Por que ele ia ter complexo? Você sabe que Deus me ama? 2 pessoas sabem, amém? Mas mais pessoas vão ter esse entendimento que Deus ama. Amém? Deus nos ama. E eu vou já mostrar para vocês. Então não há motivo de nós termos complexo, nós temos o amor de Deus. Não é o que as pessoas falam ou deixam de falar. É o que Deus fala e pensa a nosso respeito. Ele sabia que o pai o amava. E vejam bem, quando o pai disse aqui para Jesus, Jesus não tinha realizado nenhum grande milagre, não tinha curado paralítico, não tinha ressuscitado ninguém, mas o pai falou que o amava. Ele não tinha feito nada ainda, irmão, sobrenatural, mas o pai o sabia. Vejam bem, ele era pobre, ele era filho de um carpinteiro, ele nasceu em Nazaré. Pode ver alguma coisa de Nazaré? Mas ele não tinha complexo de inferioridade, irmãos. Ele não tinha, irmãos, porque ele sabia que o pai o amava, né? E ele não tinha realizado nenhum grande milagre, ele não tinha curado ninguém. Entretanto, ele era o filho amado. Para algumas pessoas, irmãos, Jesus era só o filho de José, da irmã Maria, era o carpinteiro, não era nada. Mas ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus? Você sabe que é o Filho de Deus? Você sabe que você é Filho de Deus? Então, por que ficar inseguro
a opinião dos outros ou querendo ser superior aos outros. Nada disso importava para Jesus. Ele era filho amado do Pai. Ele não ficou em crise de nenhuma adversidade, com oposições ou com um cenário contrário a ele. De maneira nenhuma, irmãos. E isso tem um significado muito grande para nós, porque vejam bem, irmãos. Vejam bem. Isso nos ensina que o amor de Deus não depende daquilo que nós fomos no passado. Não é pelo que nós fazemos. Você está compreendendo isso? O amor de Deus por nós não é pelo que nós fazemos, irmão. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Nós não tínhamos nada para agradar a Deus, nem temos. Ele nos ama porque Ele é Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou mais santo, é porque Ele é Deus, irmão. Quando essa palavra vem sobre o Senhor Jesus, Ele não tinha feito nada de extraordinário ainda. E aí nós também não é pelo que nós fazemos, não, irmãos. Viu? Não é por causa do pecado, não, ou do passado, não. Não é por causa do nosso passado, que nós tivemos no passado grande, Deus nos ama. De maneira nenhuma. E aí tem gente que vive aprisionado no passado, porque travou, porque adulterou, porque enganou, porque pecou. Meu querido e minha querida, isso é passado. Se você verdadeiramente entregou tua vida para Deus, Deus não te ama por causa do teu pecado. Ele te ama porque Ele ama com amor incondicional. Não é porque pelo aquilo que você faz, não é pela condição que Ele te impôs. Tem gente que tem a vida travada. Deus perdoa, mas Ele não se perdoa. Ou os outros não perdoam a pessoa. Tem casal que fica levantando coisa de 50 anos atrás. Mas em 1900 me esqueci, eu vi naquele dia que você olhou para aquela mulher que eu ia atravessar. 50 anos passados. Aí está primeira discussão, a pessoa vai buscar lá no baú, que eu acho que nem lá tinha virado pó. Aí a pessoa vem para largar na cara do outro. O Senhor apagou os nossos pecados, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos restaurou. Hoje nós somos filhos de Deus. Se nós, lá em João 1,12 diz o quê? Que se nós verdadeiramente o recebermos, né, nós somos feitos filhos de Deus. Aí tem pessoas que ou ficam no passado, apontando o passado dos outros, ou as pessoas que se perdoam. Se perdoem, irmão. O Senhor Jesus já pagou. Amém? E aí, irmãos? Nós temos que fazer com Jesus, já estou encerrando, irmão. Só vou ler esses versículos e encerrar. Nós temos que andar numa palavra também de Deus para nossas vidas, de afirmação. Assim como Jesus andava, ele sabia que ele era filho amado de Deus. Aí o que as pessoas falam ou querem jogar alguma coisa sobre você tem que entender que você é em Cristo. Né? Veja aí, Levinha. 1 João 4, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ver aqui, irmãos, rapidinho aí para encerrar. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vai. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o que? Amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Diga aí, para comigo. Amém. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele nós vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós temos amado a Deus. Não foi nós, irmão. Não é porque eu sou mais santo, ou faço qualquer outra coisa, que eu amei a Deus. Não. Mas em que Ele nos amou a nós. Foi Ele que nos amou. E enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar a
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e nós em perfeito o seu amor. E nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu o seu Santo Espírito. Quem é que é o Espírito Santo de Deus ali? Pois Deus está em você, e ele em nós. E vimos e testificamos que o Pai... Não, você colocou aí, foi isso? 13? Volta aí. Não, é 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, alguém já confessou a ele, Jesus é o Filho de Deus? Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco. Olha só aí. Agora esse versículo. Esse é o versículo que você vai ter como confirmação do amor de Deus para a sua vida. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Se sabendo que Deus nos ama, no dia do juízo nós vamos ter confiança. Por quê? Qual ele é? Ele quem, irmãos? Ele quem? Qual ele é? Ele quem? Jesus, irmãos. Qual ele é? Somos nós também neste mundo. Já pensou nisso? Então você está dizendo qual ele é? Nós somos também nesse mundo. Aquele que Deus disse lá para seu filho amado: esse é meu filho amado a quem me comprasse. Jesus também está dizendo para vocês também: você é meu filho amado. Você está vendo aí como Deus falou que nos ama? Você é um filho amado de Deus. Você não precisa ter complexo de superioridade ou inferioridade. Você, a sua identidade é de filho de Deus. O amor de Deus está na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?